Agora nós vamos falar sobre ortodontia na infância com a doutora Mari, minha xará, lá da equipe da doutora Mônica Savariz. E eu quero te ajudar a entender um pouco sobre esse assunto. As mamães têm dúvidas de quando que a criança pode colocar um aparelho, quando tem que levar para analisar se o dentinho está certo, se está crescendo certinho, se está torto e tudo isso. Mari, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, minha xará. Mari, então, quando a gente pensa em ortodontia na infância, o que a gente precisa ajudar essas mães, essas famílias a entenderem? O que é importante, assim, elas terem claro sobre esse assunto? Tá. Primeira coisa, a gente tem que pensar no futuro dessa criança. Porque, assim, no momento que você vai fazer a avaliação comigo, vai ser por volta dos 7 anos, 7, 8 anos. E na odontologia, essa é uma fase que a gente denomina de patinho feio. Porque os dentes, eles são muito grandes, são os dentes permanentes, numa boca de criança. Então já fica um pouco esquisito. Então os pais já chegam assim, pelo amor de Deus, tá muito feio. Mas calma, porque é uma fase de transição. O que a gente precisa ver? Se tem espaço para completar a dentição adulta. Às vezes, só fazendo o acompanhamento da troca dos dentes, a gente consegue ter esse espaço, mas às vezes não. E a gente precisa intervir com aparelhos móveis, aparelhos fixos, que vão ajudar a melhorar tanto a estética quanto a função dessas crianças. E assim, quando a gente pensa em aparelhos, existe algum tipo de aparelho que é o mais indicado para a infância? Cada caso é um caso? Então, cada caso é um caso, porque tem criança que não suporta aparelho fixo. Então, a gente tem os aparelhos móveis. Até algumas marcas agora, que são mais populares, assim, que são aqueles que são invisíveis, também dá para usar em criança. Então, tudo tem a sua indicação. Mas aqueles que são mais indicados para abrir bastante o céu da boca, esses precisam ser fixos. Para não ter a mobilidade, às vezes a criança perde, vai no restaurante, esquece na escola, e isso é um problema. Então, cada indicação, dependendo da limitação de cada família também. Porque eu preciso conversar com a família para saber se eu posso instalar um aparelho ou outro, porque com certeza um aparelho vai influenciar na fala da criança, às vezes no contato social dela, então tem que ser muito bem conversado antes de colocar qualquer coisa. Muitas pessoas pensam dois pontos. Primeiro, quanto antes melhor, movimentar, e a gente sabe que, por exemplo, você precisa expandir, tá mais flexível ali, e outras pessoas acreditam que se tu mexe na infância é até chegar na vida adulta, adolescência, depois pode mudar tudo e todo o trabalho que foi feito foi perdido. Então, o que a gente pode falar sobre esses dois pontos? 2 pontos, bem importante a tua pergunta. Existem 3 fases do crescimento de uma criança. A primeira fase, quando ela é pequenininha, do 0 aos 3 anos, que ali a gente vai se preocupar com a amamentação, com a parte de mastigação dela e o nascimento dos dentinhos. Então, ali a gente vai ver se está com a oclusão normal, se tem algum dentinho cruzado ou não. Depois, a gente entra na fase da pré-adolescência, que é por volta dos 8 até os 12 anos. Ali, que é aquela fase do patinho feio que eu comentei contigo, a gente precisa se preocupar se o espaço desse dente é pouco para nascer, os permanentes. Porque se a gente for só fazer a intervenção lá na puberdade, na adolescência, por volta dos 15, 16 anos, a gente não vai ter como recuperar esse espaço. Então, às vezes a gente precisa fazer extrações de dentes que estão rígidos, que estão totalmente sadios, só para alinhar os dentes. Então, é super importante, nessa fase de pré-puberdade, fazer uma avaliação ortodôntica, seja com o odontopediatra, que faça esse tipo de tratamento, ou com o ortodontista, nem que seja para acompanhar essa transição. Eu sempre falo que a gente, bem informado, a gente não corre perigo, né? Porque se a gente fica com dúvida, vai deixando, vai passando, e a gente fica, se eu tivesse feito antes, eu deveria. Então, assim, na dúvida, busca um profissional, faz a avaliação, e aí junto com o profissional a família decide qual o caminho que quer seguir, né? Exatamente. E assim, o acompanhamento com o odontopediatra é sempre muito importante. E ele vai saber orientar, agora está na hora, agora pode esperar. Porque a gente fica pensando assim, o indicado é a criança ir desde antes do nascimento do primeiro dentinho. Exatamente. Então essa criança ela tem que estar sendo acompanhada sempre, de tempo em tempo. E então qualquer alteração que está acontecendo ali, o odontopediatra já vai fazer os encaminhamentos, já vai, né, sugerir o que é indicado. Pedir radiografias.
E aí a gente consegue avaliar o crescimento dessa criança e saber, não, vamos esperar mais um pouco, no próximo retorno a gente avalia se já nasceu esse dentinho, se é muito grande, se falta espaço, se sobra espaço. É bem isso que você falou. Mari, e quando a gente pensa em resultados, as crianças apresentam bons resultados? Excelentes, porque o crescimento ósseo delas é muito rápido. Então, assim, se eu tenho uma falta de espaço e eu instalo um aparelho fixo, em 15 dias eu consigo abrir bastante espaço e isso se corrige no máximo em 30 dias, a gente vê melhora. De um mês para o outro é outra boca, é muito rápido. Algo que nos adultos tem um... Nossa, anos, demora anos. Na criança é assim, um mês. E aí tu precisa deixar esse aparelho lá porque você ganhou osso. Então você precisa cicatrizar esse osso. Se tirar o aparelho, perde tudo. Então por isso que às vezes essas expansões faz em 15 dias muita coisa, mas tem que ficar 6 meses com esse aparelho na boca para cicatrizar bem o que a gente ganhou e não perder depois que tira. É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam com uma ideia de para que eu estou vindo todo mês? Por que eu estou todo esse tempo? Não, mas a gente precisa de uma cicatrização, a gente precisa fixar algo que foi movimentado, mexido, né? Exatamente. Mari, adorei as informações. Obrigada. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você e o seu filho estejam frequentando o dentista, estejam com o sorriso em dia, porque é muito mais do que estético, é realmente saúde. E se você ficar com alguma dúvida, pode mandar mensagem para nós, que o nosso time de dentistas e odontopediatras respondem tudo para você. Até a próxima! Até! Tchau, tchau!